Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Então, como eu sempre falo, né? Hoje, mais uma vez, vou começar um bate-papo. Eu geralmente, para quem não sabe ainda, eu sou Romilson, né? Professor Romilson. É, Tenho uma formação, eu sou economista, tenho uma formação na área de especialização na área de saúde pública, gestão hospitalar, vigilância sanitária, epidemiológica, com uma formação também na área de psicanálise e tenho mestrado e doutorado na área de educação e contemporaneidade. E atualmente estou trabalhando, né, com consultoria educacional e vocês podem me seguir lá no outro Instagram, que é um Instagram mais comercial, que é o professor Romilson. Esse é prof. Romilson, o outro é professor underline Romilson, né? E lá eu vou trabalhar mais com, vai ser lá no outro Instagram, um Instagram mais comercial, aonde eu trabalho. Olá, Rita, tá chegando aí, um abraço. No outro eu trabalho de uma maneira mais profissional, mais técnica. Estou construindo ainda essa perspectiva, né? Mais técnica e profissional. E nesse Instagram aqui meu, né? O Instagram que não é comercial, a gente conversa sobre algumas coisas, a gente troca ideias e hoje eu queria começar a trocar ideias com vocês. Eu estava pensando, e aí quando eu me sinto sozinho, eu digo, vou chamar o pessoal para conversar um pouco. Né? Então, né? O objetivo na realidade não é que eu esteja sozinho, né? Mas no sentido assim, quando dá vontade de conversar, com meus seguidores, com quem se interessa por alguns assuntos, eu abro e começo a conversar sobre alguns pensamentos, algumas coisas, algumas reflexões, alguns pensamentos. Então, esse vídeo não tem compromisso de ser muito técnico, de ser muito profundo, de ter uma profundidade grande, mas o objetivo é dialogar, conversar, fazer algumas reflexões, né, e pensar um pouco sobre algumas questões. E o tema de hoje, que a temática de hoje é 2022 e o novo perfil comportamental. Por que, né? Eu estou pensando e porque eu comecei a pensar sobre isso, porque isso é importante. Primeiro, é para a gente pensar, né? Será que em 2022 eu preciso de um novo perfil comportamental ou o perfil comportamental que eu já tinha serve para esse pós-pandemia, né? Para esse novo ano que se caracteriza? O que é que muda, o que é que não muda? A ideia do perfil comportamental eu venho já estudando desde 1997, por aí, né? Estudando essa ideia do perfil, né? Eu sempre gostei dessa palavra e a gente sempre imagina perfil a uma ideia de imagem, mas eu queria diferenciar aqui dois aspectos: o perfil comportamental e a performance comportamental. O perfil comportamental como algo mais estruturante, algo que diz mais respeito à identidade desse sujeito, né? Algo que diz mais respeito de como ele se estrutura, o seu modo de ser, o modo de agir, o modo de pensar. Então, na minha perspectiva, como eu volto a repetir, é uma perspectiva introdutória, a gente está conversando. Não se esqueçam de dar o like, de dar a curtida aí, de pensar nisso, né? De fazer algum comentário que a gente vai dialogando. Então, quando a gente pensa em perfil comportamental, né, a gente pensa nessa dimensão, que é uma dimensão mais fixa do modo de agir, do modo de pensar, né, dos princípios, daquilo que é mais estruturante em uma pessoa. Então, esse perfil ele se apresenta na medida em que, diante de diferentes atitudes, as pessoas se comportam de forma igual, né? Então, a gente identificar esse perfil comportamental perpassa pela. Não é simplesmente um teste, não é simplesmente uma relação de identificação de sentimentos que a pessoa tem, mas é a repetição de um comportamento. Então, quando eu falo
Em perfil comportamental, eu estou falando em um perfil, né, de uma estrutura no comportamento, né, de um modo de ser. Quando eu falo em performance comportamental, a performance você pode mudar, você pode ter uma performance que é uma tipo uma performance no sentido de algo que você, digamos assim, que você é uma, como o nome diz, né? Você é uma representação. Então você tem uma performance no ambiente de trabalho e tem outra performance em casa, né? Às vezes você é de um jeito no trabalho, um jeito em casa, de outro jeito com os amigos, de outro jeito ainda na faculdade, na escola. Então há uma variabilidade de performances comportamentais. Essas performances elas são mais leves, são mais superficiais, são atitudes, comportamentos que você pode, digamos assim, é, mudar mais rapidamente. É uma coisa que você pode trabalhar de forma mais rapidamente, mais facilmente, que é essa ideia dessa performance e desse comportamento que é de uma abordagem superficial. Um outro aspecto que é importante a gente pensar no perfil comportamental é a ideia das inteligências, né? Então, quando a gente pensa no perfil e na performance comportamental, um outro elemento que é importante são as inteligências. São múltiplas inteligências, né? Todo mundo já sabe que são múltiplas inteligências. Você não tem apenas um tipo de inteligência. Você tem vários tipos. Entre essas inteligências, você tem, por exemplo, a inteligência social. E a inteligência social tem a ver com a sua habilidade de viver, né, e conviver com pessoas, a sua habilidade de se comunicar, a habilidade de você interagir, de você influenciar, de você saber o momento certo o que falar e o que não falar, você saber fazer amizades, fazer com que as pessoas prestem atenção em você, fazer com que você consiga ser escutado, fazer com que sua opinião seja válida. Então, a inteligência social, digamos assim, ela reúne um conjunto de outras inteligências e de outros aspectos que eu estou agrupando de apenas didaticamente na questão da inteligência social. Nesse sentido, é a habilidade de falar em público, né, de você falar, como é que você se comunica, a linguagem que você utiliza, se você é capaz de saber se comunicar com o jovem, com idosos, com mulheres, com homens, com diferentes grupos. Então, isso tem a ver com a inteligência social. Outra inteligência também que é importante e faz parte também dos perfis comportamentais, né? São perfis e das performances comportamentais, é a inteligência emocional. Obviamente que você deve considerar a inteligência emocional. Que tipo de inteligência eu tenho, né? Como é que eu lido com as minhas emoções, com os meus sentimentos? De que maneira eu consigo lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções? De que maneira eu consigo apresentar as minhas sensações, as minhas reações de maneira equilibrada. Então, a inteligência emocional ela é baseada na sua habilidade em equilibrar suas emoções, equilibrar seus sentimentos, equilibrar suas sensações e não ser uma pessoa muito reativa às vezes, né? Não ser uma pessoa muito emotiva, mas não ser uma pessoa excessivamente racional, né? Então, o conjunto de habilidades e competências que requer para você desenvolver inteligência emocional,
obviamente isso também vai influenciar na sua performance comportamental. E essas, tanto a inteligência, as inteligências, como as performances, de alguma forma elas estarão ligadas ao seu perfil comportamental, ao seu modo de ser, né? Ao seu modo de agir. Né? E só estamos ensaiando, então a gente vai começar devagarzinho assim. Uma outra ideia também que é importante é a inteligência cognitiva. Né? A capacidade de você, por exemplo, trabalhar com raciocínio lógico, um raciocínio lógico matemático. Se você é uma pessoa que tem uma capacidade de conhecimento, de raciocínio, de compreensão, de percepção, né? Que isso vai lhe potencializar, dar uma vantagem cognitiva, no sentido de que você utiliza, assim como no caso das emoções, a gente representa essas emoções no âmbito por exemplo, do coração, né? A gente utiliza no âmbito cognitivo o cérebro. Obviamente que não é tão simples. Tudo isso, eu volto a repetir, como eu sempre estou falando, isso aqui é apenas um ensaio, a gente está conversando, não tem uma preocupação. É uma abordagem introdutória, né? Lá no meu Instagram, professor, @Romilson, de consultoria educacional, é que eu trabalho, aprofundo e a gente faz algumas questões maiores, a gente está construindo isso. Mas aqui não há muito compromisso em aprofundar, em colocar. A gente só está pensando e provocando algumas questões. Então, é importante essa inteligência cognitiva, é importante isso. É importante que você tenha um raciocínio matemático, raciocínio lógico, né, que você tenha a capacidade de compreensão. Olá, Robson. Beleza? O pessoal que está chegando aí, um abraço. Então, a capacidade de compreensão. É importante que você tenha uma capacidade de percepção, de compreensão. Então, a inteligência cognitiva, ela ajuda a gente a perceber as coisas, né? Trabalhar com o cérebro. E aí você tem um campo vasto da neurociência, da neuropedagogia, neuropsicologia e várias outras que vão falar nessa dimensão cognitiva, nessa dimensão cerebral. Né? E que, logicamente, como eu sempre estou dizendo, essas coisas não estão separadas, gente. Eu estou apenas separando didaticamente para que vocês consigam ver qual é a rede de relações que envolvem o perfil comportamental. E tudo isso ligado a uma palavrinha que eu vou dizer daqui a pouco, que é aprendizagem. Mas eu não vou chegar ainda, eu vou chegar lá agora não. Vamos só construindo, mas já já vocês vão perceber o que é que eu quero falar. Então tem essa inteligência cognitiva, né, emocional, social, como a gente já viu. Há também um aspecto na performance, no perfil comportamental, que tem a ver com a inteligência espiritual. Existe uma inteligência espiritual? Sim. Inteligência no sentido, e aí, simploriamente falando, de maneira simples falando, eu estou trabalhando inteligência como a habilidade e a competência de utilizar determinados conhecimentos para resolver problemas. Inteligência de maneira simplória, de maneira didática, de maneira superficial, né? E pontual neste nível. Inteligência a gente está entendendo como habilidade e competência para resolver problemas, né? Para resolver situações, problemas, né? E que cotidianamente a gente tem isso, né? Desde um problema na cozinha com um café, com um produto que falta no bolo, até temáticas mais complexas que envolvam as dimensões astronômicas dos astros, da matemática, da física quântica e por aí vai. Então a inteligência envolve toda. Então, dessa forma, todos nós somos inteligentes, todas as pessoas são inteligentes. E a inteligência espiritual também é esse elemento. Eu não estou falando da inteligência religiosa, eu estou falando da inteligência espiritual. Né? A espiritualidade é algo que independe da religião. A espiritualidade é a possibilidade de lidar com o sobrenatural, né? De lidar com o
que extrapola a dimensão física, né? Olá, gente, o pessoal que está chegando, Silas, o pessoal que vai chegando por aí. Eu não fico falando, gente, porque senão eu vejo, mas o pessoal, muita gente está passando aí e eu não estou falando, né? Porque, mas eu queria agradecer a vocês pela audiência, pela participação aí e acompanhando o nosso trabalho. Então, veja só, então a inteligência espiritual, obrigado, querido. Então, a inteligência espiritual, ela é importante, né? Aliás, ela é uma das poucas importantes. Você pode perceber que essas inteligências que compõem o perfil e a performance comportamental, quem não viu no começo, a gente fala um pouco sobre isso, elas são importantes e pouco trabalhadas. A gente sempre trabalha muito a ideia de que eu preciso estudar matemática, estudar português, história, geografia, assistir jornal, saber disso e aquilo, e isso não é o suficiente. A Unesco já trabalhava com 4 ou 5 necessidades de aprendizagem. Você precisa aprender a ser, então há uma dimensão filosófica, reflexiva, né, sobre isso. Você precisa aprender a aprender, você precisa aprender a conviver e aprender a fazer. Então, essas habilidades, essas inteligências, elas são importantes nesse perfil comportamental em 2022. Até porque não basta você ter mais em 2022 e daqui para frente. Como eu voltei, faltando o que eu falei no começo, isso aí já é importante desde 1996, quando o mundo se preparava para o século XXI. Já se faziam essas discussões, eu já fazia essas discussões, já fiz algumas palestras sobre isso naquela época, refletindo qual era o profissional do século XXI, qual é o perfil educacional do século XXI, qual é o perfil religioso no século XXI. Então, na realidade, eu estou chamando de novo, mas essas são perspectivas que já vêm há algum tempo. Né? E por que isso? Eu estou falando de novo. Porque, de uma certa forma, hoje em dia se simplificou muito e tentar pensar comportamento de uma maneira só de alguns aspectos e que eu não concordo muito bem. Eu acho que você tem múltiplos exemplos e múltiplo fatorial. O comportamento são aspectos multifatoriais, que são aspectos que envolvem dimensões subjetivas, né, da estrutura psíquica, da estrutura psicológica, e estruturas objetivas, como as questões sociais, como questão cultural. Né? Então, quando eu penso em perfil, e aí tanto o perfil como a performance, eles são influenciados por essas dimensões subjetivas, né? Dimensões psíquicas inconscientes, né? Dimensões que envolvem a subjetividade. Volto a dizer, eu não separo subjetividade de objetividade. Essas separações todas que eu estou fazendo aqui são separações didáticas com a intenção de que você consiga ver como o emaranhado, a teia, como a rede, né? Que eu chamo de uma rede de sincronicidade, de sintonia, essa rede funciona para a determinação do comportamento. Essa sincronicidade que não é uma coisa nova. Já os antigos já faziam e falavam sobre isso, muitos antigos. Então, se você for pensar nas culturas africanas, as culturas egípcias, já trabalhavam pensando no comportamento na ideia da influência dos astros. Né? Então, a cultura egípcia e outras culturas africanas, que é um aspecto, né, que entendem na linha do monismo, do mônada, do monismo antigo, que entendiam que tudo é feito de uma matéria, tudo está interligado, tudo está sintonizado e sincronizado. Então é óbvio que nessa perspectiva também o comportamento era influenciado pelos astros, e aí tem os signos, estudo dos signos, né? E diversos outros aspectos. Então, como vocês estão percebendo nesse trabalho introdutório, são múltiplas dimensões que envolvem o perfil comportamental e a performance comportamental.
Na dimensão espiritual também. Então a dimensão espiritual envolve justamente essa sincronicidade. Entendendo que eu não sou um ser isolado, que eu sou um ser que faço parte do universo. Pensar espiritualidade, pensar espírito, é pensar essa dimensão de integração que quer eu queira, quer não, eu tenho. Eu tenho líquidos no meu corpo que funcionam em relação às estações, sofrem influência da Lua. Né? Nós temos átomos no nosso corpo que recebem influência de eletromagnetismo, a dimensão eletromagnética, de diversas dimensões que envolvem a energia, né? Energia taquiônica e a eletromecânica e diversas energias, gravitacional. Então, a energia gravitacional. Então, eu não posso deixar de considerar esses aspectos na dimensão do perfil comportamental. Então, a espiritualidade ela é importante porque ela ajuda a gente a pensar e refletir a partir de uma outra relação que não necessariamente seja a dimensão visível. Né? Espiritualidade eu estou falando aqui como algo de uma dimensão do invisível. Mas também há uma outra inteligência religiosa aí, né? E aí já é diferente da espiritualidade. É lógico que há uma trajetória religiosa, uma religiosidade interfere no comportamento. Princípio da performance comportamental, não no perfil comportamental. Então, a religiosidade ela vai interferir na performance comportamental na medida em que essa performance é castrada. A castração, por exemplo, que as religiões fazem o controle de determinadas índoles, de determinadas intuições, de determinadas predisposições, eles vão afetar a ideia do comportamento e do perfil comportamental. Então, a dimensão religiosa, ela também é um elemento, a dimensão é um elemento que interfere, que influencia na performance comportamental e que às vezes a pessoa tem um perfil, exemplo, um perfil agressivo, a pessoa é uma criança, ao nascer a gente consegue perceber isso. Às vezes a criança tem um perfil mais agressivo e esse perfil é controlado, né? Esse perfil é educado, é domesticado, né? Na realidade educado e controlado. Então é essa a diferença. E a religiosidade e as religiões, no geral, elas terminam, infelizmente, sendo usadas de maneira equivocadamente para subalternizar algumas pessoas, mas também é utilizada para controlar comportamentos e atitudes, né? Tá, então, existem outras contribuições que tem na questão da cultura, né? Obviamente, as suas culturas, a sua cultura escolar, a sua cultura familiar, a sua cultura de nacionalidade, a sua identificação cultural, são várias dimensões culturais. Se você é jovem, então todos esses aspectos influenciam. E em 2022 isso obviamente se torna relevante no momento em que você tenta compreender e você tenta estudar, né? Em que você vai tem muitas mudanças com a pós-pandemia e que hoje as pessoas estão mais diretamente relacionadas não apenas no perfil técnico, mas no perfil comportamental. As empresas e a sociedade requerem não perfil técnico, ou seja, não basta você ser apenas um bom engenheiro. Isso, volto a dizer, não é uma coisa nova, né? Já venho estudando isso, estou colocando como novo, porque em 2022 isso se torna, antigamente era opcional, hoje você se torna indispensável, né? É necessário isso. Até porque, com as mudanças do novo ensino médio, a educação já tende a incorporar isso. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Curricular Comum, sempre me atrapalho nessa sigla, e ela vai trabalhar com habilidades e competências na preparação sua para esse mundo do trabalho, para essa nova realidade que já vem se constituindo há muito tempo. E aí, então, esse perfil espiritual, religioso também é importante no diálogo das performances e do perfil comportamental, dos perfis comportamentais. A dimensão étnico-racial também é um elemento
fundamental. Eu, particularmente, não é um objeto desse aqui, para mim é um elemento quase que estruturante e determinante do perfil comportamental e da performance também, né? Porque a gente não pode, quando eu estou falando do perfil étnico-racial e tal, identidade étnico-racial, eu estou falando também da dimensão da ancestralidade, dimensões genéticas, dimensões da predisposição para determinadas atitudes, né? Então é óbvio que nós temos uma predisposição, a gente herda uma carga genética e essa carga genética vai influenciar na nossa dimensão comportamental, né? Na nossa estrutura, como a gente se estrutura, né? De maneira genética e epigenética, né? No sentido da, lógico, é uma dimensão genética, mas é uma dimensão de interação com o ambiente, com o mundo, com a cultura, que isso vai também interferir. Então, como nós podemos perceber até aqui, em 2022, esses perfis, eles são necessários. Né? O setor de recursos humanos, as pessoas passam a pensar não apenas no perfil técnico, mas na possibilidade de você desenvolver esse perfil e essas performances, pelo menos as performances, mas trabalhar no seu perfil de maneira que você consiga se adequar a uma nova realidade, infelizmente, competitiva, aonde, infelizmente, alguns valores têm passado à frente de outros valores. Mas é importante, como eu sempre digo, que você pense no seu projeto de vida e pense também no seu perfil, né? Como é que você se vê. E é interessante que você adeque o seu projeto de vida a seu perfil pessoal, né? Ao seu perfil profissional, aos seus perfis, né? Então, a seu perfil, digamos assim, 80% fixo, nada é tão fixo, né? Mesmo o seu perfil, a sua estrutura psíquica, ela é capaz de modificar, ela é capaz de ser ressignificada, de ser redesenhada, né? E aí a gente pode falar tudo isso, eu sempre volto a dizer, a gente sempre está fazendo aqui de uma maneira superficial, e então isso é importante para você colocar. Eu vou tentar não fazer esse vídeo muito longo, né? Então vou começar a encerrar para que a gente possa, vocês depois possam me ouvir lá também no meu Instagram de consultoria educacional, onde eu vou tentar fazer um pouco mais de maneira mais profissional. Mas existem algumas coisas também. Então, dentro desses perfis, às vezes a pessoa tem um perfil mais. Alguém mandou uma mensagem aqui, mas eu não consegui ler, não, porque a letra é muito pequena, né? Se vocês botem aí direito, porque eu não consegui perceber, não. Então veja só, então você tem perfis, né? Alguns dizem que uma pessoa tem um perfil, gosta mais de planejamento, hoje é mais de se comunicar, outra mais é mais analista, outra é mais, digamos assim, executor. Esses são perfis também, né? São também perfis que às vezes você deve escolher para fazer o seu projeto de vida, que tipo de atividade você vai trabalhar, que tipo de desenvolvimento você vai construir. Ah, você gosta mais de planejar, você gosta mais de trabalhar sentado, né? Não gosta muito de conversar, gosta mais. Então isso requer que você desenvolva e procure, né, atividades e serviços que tenham mais a ver com essa a sua identificação, né, com determinado grupo de atividades. E que isso é o perfil, tanto perfil como performance comportamental. E por último, para a gente começar a encerrar, a gente tem outros aspectos que são fundamentais, que são os aspectos ligados aqui, os aspectos ligados a autodesenvolvimento, automotivação, autogerenciamento, autoconhecimento e aspectos do autodidatismo, você ser autodidata. Então esse perfil comportamental de 2022 requer também que você seja, que você tenha a capacidade de se autogerenciar, né? Isso, eu volto a dizer, gente, isso também não é novo, não. Como eu disse no começo, né, quem quiser pegar no começo lá,
né? São coisas que são mudanças que já vêm ocorrendo desde 2000 e não, desde 1996, 97. Eu tenho reportagens, eu colecionei reportagens dessa mudança do perfil profissional e também perfil educacional, porque obviamente a pandemia requer da gente é, um outro perfil, né? Um outro perfil e que você consiga trabalhar. Estou vendo aqui o pessoal do Pesquisadores Negros entraram aí, então, beleza. Né? Um abraço para a Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, PNB, na qual eu tenho o orgulho, né, e a honra de estar na presidência, né, dessa PNB, Associação de Pesquisadores Negros, que inclusive estaremos desenvolvendo um programa especial para lidar com estudantes e pesquisadoras negros e negras. Certo? Então, a outra coisa que é importante a gente colocar então é isso. Algumas habilidades que são necessárias, que já vêm de algum tempo, porque você mudar o perfil profissional, porque as empresas mudaram, os serviços mudaram, as necessidades mudaram. Só na questão da tecnologia não precisa nem falar, né? Da tecnologia e das redes sociais. O pessoal colocou aí a questão das redes sociais, né? Então isso requer um outro perfil. Você, por exemplo, é uma pessoa que de uma certa forma deve estar conectado à rede social. Até porque as informações e o volume de informações, por exemplo, que você tem no Facebook, o Instagram não, porque ele termina sendo muito comercial, muito muito assim, não digo comercial, mas tem muita propaganda e muita bobagem, as pessoas tiram muita foto, muita coisa, que é válido também, mas para quem quer, um adolescente, para um jovem, vá lá ficar assistindo TikTok e Instagram. Eu estou falando aqui no Instagram, né, mas de uma forma diferente. Mas é importante você ter um Instagram, você ter um Facebook, né? E você acompanhar as redes sociais para você ver até as notícias. Às vezes a rapidez com que saem nas redes sociais é muito interessante para você. A interação que não dá para só assistir jornal ou ficar no WhatsApp. A informação do WhatsApp não dá para ser assim, né? É importante também, porque às vezes alguém mandou um link e tal, isso é importante. Então, as redes sociais requer. Se você é uma pessoa mais velha, tem que se adequar, tem que mudar um pouco do perfil, né? O perfil mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de me comunicar, não. A comunicação no século XXI, em 2022, é fundamental. Aprender, que é uma coisa que dizia, quem não se comunica se estrumbica. Acho que era Chacrinha, eu já ouvi falar isso. Não é do meu tempo, não, mas eu ouvi falar que Chacrinha, eu acho que era Chacrinha que dizia isso. Viu? Então, a comunicação é uma coisa fundamental e necessária. Então, o perfil de comunicador, por exemplo, não é uma opção. Né? Você não precisa estar tirando selfie toda hora, fazendo live, fazendo TikTok, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Não, mas você precisa, pelo menos, você ter um Instagram ou um Facebook para ver o que as pessoas estão comentando. Mesmo que você não coloque coisas, mas você fica lá desbilhotando e vendo as pessoas, conhecendo a realidade. Se vocês quiserem conhecer minha vida, é só entrar no Instagram, principalmente no meu Facebook, que tem fotos de diversas formas, e no meu Instagram comercial que eu estou abrindo, que é da consultoria educacional. Então veja só, isso requer um novo perfil. Eu disse que ia terminar mais cedo hoje, mas eu estou vendo que o tempo está correndo. Então veja só, e aí tem a ver com o perfil educacional também. Você não vai aprender do mesmo jeito. A pessoa que falou aí sobre as redes sociais, né, um abraço da Camila e o pessoal da Camila pedagoga, psicopedagoga também, né, grande abraço aí. Está perguntando sobre as redes sociais. Então, você aprende de forma diferente. Você precisa modificar. Há aspectos do seu perfil que precisa e necessita ser modificado, ou pelo menos ajustado e adaptado. Né? Então você aprende hoje, você
tem que ser meio autodidata. Você também tem que ser autodidata. Né? Até porque as pedagogias ativas, o pessoal que estuda pedagogia sabe disso, as pedagogias ativas ou a própria educação à distância, requer que você desenvolva uma habilidade, uma competência e um perfil que não seja aquele perfil de uma pessoa dependente, né, necessariamente de um professor, de alguém que explique muito. Então, a dimensão autodidata, o autodidatismo, algo que você vai ter uma característica ou um aspecto que você vai ter que incorporar ao seu perfil. Né? Pelo menos na sua performance ou ao seu perfil, porque a aprendizagem é o centro de tudo isso que eu estou falando aqui, gente. Né? Aprender, né, é incorporar um hábito, já dizia Bourdieu, Pierre Bourdieu, né? Então é incorporar um hábitos. Então, na realidade, quando você vai aprender, incorporar o hábito, é você produzir um perfil. Né? Então, essa aprendizagem é estruturante do perfil. Né? Na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai formatando e construindo o nosso modo de ser, a partir das nossas experiências, e como a gente lida com as experiências, né? De forma consciente e de forma inconsciente. Então, as redes sociais, elas forçam a gente a construir um outro perfil também, um perfil de comunicação, um perfil de lidar com a tecnologia, lidar com a exposição, infelizmente, ou felizmente, isso é necessário, né? A gente ficava, o nosso rol de amizades era muito pequeno, e por outro lado, isso facilita, eu acho. Imagine hoje se você tinha você tem uma capacidade hoje de se mostrar para o mundo, de ser conhecido e reconhecido de maneira muito interessante, que isso só era permitido antes daquele que tinha acesso à televisão, à rádio. Então houve realmente sim uma democratização e houve sim uma mudança. O brasileiro está muito nas redes, o brasileiro está muito na rede social, né? Então, isso não é só uma coisa de jovem, não, né? De adolescente, deve ter todos. O que a gente precisa saber é fazendo o que na rede. Né? Eu acho que essa é diferente. Eu estou nas redes sociais fazendo o que, lendo o que, vendo o que, assistindo o que, comunicando o que. E não que as redes sociais não prestem, eu acho que ela é importante até para que a gente aprenda também. Aqui vocês estão vendo agora esse vídeo, e se não tivesse, vocês não poderiam ter acesso a essas reflexões que eu venho fazendo. Então, ser autodidata e produzir o seu próprio autodesenvolvimento, você próprio se desenvolver, você próprio construir o seu desenvolvimento intelectual, você pensar que desenvolvimento, né, são dois movimentos, para frente e para trás, desenvolver, tirar o que está envolvido, e desenvolvimento no sentido de avanço, de crescimento. Então isso é uma coisa que também tem que ser incorporado ao perfil 2022 e daqui para frente, que já é uma coisa mais antiga, mas que a gente tem essa ideia de novo, é que você se desenvolve. Você não precisa apenas contar com a faculdade, com a escola, com o outro para desenvolver. O autodesenvolvimento e aí a aprendizagem, autodidatismo, né, a autoaprendizagem, né, das aprendizagens todas que a gente tem que ter, de conviver, de ser, de fazer, né, e de se relacionar. E essas aprendizagens todas são importantes. Oi? Estão me dizendo aqui, o pessoal está me dizendo aqui para eu clicar aqui em pergunta. Deixa eu ver se essa coisinha que tem aqui. Pergunta, deixa eu ver o que tem aqui. Como milhares de pessoas. Como você vê milhares de pessoas seguindo coisa superficial, enquanto conteúdo mais demorado não tem tantas coisas assim. Então, deixa eu dizer aqui. É justamente isso mesmo. Eu estava vendo uma menina no BBB, né? Que há 13 milhões de seguidores. Bom, eu acho que isso, vou analisar dois lados, né? Eu acho um lado positivo, né? Porque as pessoas muitas vezes buscam também, né, coisas divertidas. As pessoas às vezes têm um nível de estresse muito alto e querem ver bobagem na internet, ver coisas leves. Isto é válido, mas não muito, né? A internet, então, e isso é estimulado porque nós temos também uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras
num nível de mediocridade muito grande. Então, isso facilita a dominação. Quando você tem uma nação que parte do tempo assistindo Big Brother, que parte do tempo assistindo besteira no TikTok, não estou dizendo que isso não seja válido, gente. Eu acho que é válido, acho que é importante, mas como eu disse, o problema é como você usa, para que você usa e a quantidade que você usa. Então eu acho um equívoco, né? As pessoas querem ficar vendo besteira aí e eles não sabem o que isso causa na própria formação da sua ética. Voltou aqui, minhas coisas saíram aqui. Então vejam só. Então eu acho que é válido, são válidas essas seguir, mas eu acho que a gente tem que pensar também. Oi, Tayane, né? Consultora Tayane, um beijo para você. O pessoal entra aí. Desculpe, gente, eu não estou falando o nome de todo mundo que está entrando, mas é porque senão eu perco a minha caminhada aqui. Mas abraço, Tayane. Então veja só. Então o que é que acontece? Então, na realidade, a gente tem que parar e pensar nisso. Qual é o perfil que eu estou construindo, né? Você não pode ter apenas um perfil voltado para não se desenvolver, ou esperando pelo outro, ou esperando porque alguma coisa aconteça. O importante do autodesenvolvimento é você perceber que você é responsável pela sua vida, que você é responsável pelo seu desenvolvimento e que tem que partir de você a construção desse desenvolvimento. Aí o autodidatismo é fundamental, né? Que você é responsável pelo desenvolvimento de sua vida, pelo crescimento em sua vida. Então esse é o perfil requerido no ano 2022, né? Só lembrando, pessoal, não se esqueça de dar a curtida, de dar o like aí, de assistir no começo, né, o nosso vídeo, porque foi interessante, falamos coisas importantes aqui. Então, o autoconhecimento, ou melhor, o autodesenvolvimento, o autodidatismo, ele é importante também no autogerenciamento e na automotivação. Você tem que se motivar, você não pode esperar para o outro motivar. Então, isso é uma habilidade, uma competência, uma característica, um tipo de inteligência, um tipo de perfil que você precisa desenvolver em 2022. Né? Euclides, um abraço, Euclides. Então, esses são perfis que você precisa desenvolver em 2022, certo? Então, é o autoconhecimento, né? Você conhecer a si mesmo. Volto a dizer, como eu estou dizendo sempre, essas coisas, gente, estão interligadas. Estou separando apenas didaticamente, mas tudo faz parte de uma rede, de uma teia, que vai influenciar no seu comportamento. Né? E, obviamente, que essa teia, essa rede, o que alimenta essa teia, o fio que conduz essa rede é a aprendizagem. É o processo de aprendizagem que vai permitir a mudança de comportamento, a mudança de atitude ou construção de atitudes. Então, automotivação é um elemento que você tem que buscar a sua motivação pessoal. Você não pode esperar que uma outra pessoa motive você. Você tem que construir a sua motivação, você tem que construir a razão para você fazer determinada coisa. Né? Você que tem que construir a mobilização. Né? Você que tem que buscar dentro de si aspectos que ajudem a mobilizar você para aprender, para determinado a se investir em assistir um vídeo, uma live de 1 hora, como são as minhas, né? Mas você tem que fazer, porque é preciso que um outro elemento aqui em 2022 que é fundamental, que é isso, é o investimento. Você tem que ser um investidor. Em 2022, você é investidor de você mesmo. Se não é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, a faculdade, o professor, a escola que vai investir em você. Apenas. Você é o seu próprio e o principal investidor. Então, essa é uma habilidade, uma competência, um perfil que tem que ser incorporado ao seu perfil comportamental e à sua performance comportamental.
Então, a automotivação. O autogerenciamento é aqui a capacidade de... Antigamente ainda você tinha... Isso é também, tudo isso, gente, eu já vim estudando desde 1996, por aí, de lá para cá. E aí isso já é uma coisa que vem se discutindo, mas que em 2022 se torna importante. Que é autogerenciamento. Antigamente você tinha líder, supervisor, gerente e uma série de uma cadeia de pessoas para gerenciar você e gerenciar um grupo de funcionários. Hoje não. Hoje você é seu próprio gerente. E aí isso casa um pouco até com a ideia do perfil empreendedor. Não podia deixar de falar, né, do perfil empreendedor. O empreendedorismo, né, o perfil empreendedor, além do perfil técnico, esses outros perfis, todos que estão sendo colocados aí, são fundamental no 2022, perdão, em 2022. Então, o perfil empreendedor, ele é fundamental e, consequentemente, o perfil gerenciador, de autogerenciamento. Você é seu gerente. Até porque, no caso do perfil empreendedor, você vai precisar fazer isso, né? Mas você pode ser também um perfil que gosta de emprego, né? Gosta de trabalhar, tem um emprego, ir todo dia naquele horário e tal. Também é válido. Mas isso não tira você a necessidade de desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, dessas inteligências e desses perfis performáticos, dessas performances, né? A performance empreendedora é necessária até para quem é um empregado. É preciso que ele tenha iniciativa, né? É uma outra dimensão que requer nesse perfil para 2022, o perfil comportamental. É empreendedorismo, é iniciativa, né? E esse autogerenciamento. Você não precisa... Tinha uma frase, Michael Hammer era um grande pensador da época, desses anos que eu falei, de 1900, que fala além da reengenharia. E ele dizia o seguinte: se eu preciso dizer, se eu não me engano era ele, se eu preciso dizer a você o que tem para fazer, eu não preciso de você para fazê-lo, digo a máquina. Ora, a ideia é que você não precise de alguém dizer a você o que tem para fazer. Acabou essa ideia, né? Se o chefe tem que me dizer, meu pai tem que me dizer, minha mãe tem que dizer, meu marido tem que me dizer, meu colega tem que me dizer o que tem que fazer. Não, você não é besta. Você tem isso, esse é o perfil. Esse é o perfil que você requer, né? Da sua capacidade de você ser gerente e gestor da sua própria. E ser um planejador. Tudo isso, gente, que eu estou falando, compõe esse perfil em 2022. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Você tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? É um pouquinho de cada coisa. A não ser que você já esteja aposentado e tal. Mas isso são perfis, ou perfil comportamental, não é apenas para o trabalho, não é apenas educacional, não é apenas para a dimensão religiosa, é a dimensão da vida. Para você se relacionar com outras pessoas, com seu filho, com sua mulher, né, com qualquer pessoa que seja. E por último, não menos importante, mas repetindo como estou repetindo sempre, é um material introdutório, né, superficial, né? Parece que tem mais uma pergunta, e eu vou falar desse aqui e depois vou responder essa última pergunta aí. Então, a outra questão é o autoconhecimento. Você precisa desenvolver esse perfil, essa habilidade, essa competência, essa inteligência, né, de se autoconhecer, conhecer a si próprio, né, ter capacidade de ser verdadeiro com você. Porque você construir o seu projeto de vida, o seu projeto profissional, o seu plano de carreira, você precisa se conhecer, conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as possibilidades. Então, o autoconhecimento, né, isso implica não só ouvir o que as pessoas dizem em prol de você, mas você também ser verdadeiro com você mesmo, refletir, ter um momento de reflexão e dialogar com isso. Né? Dialogar com essa dimensão. Às vezes a religiosidade ajuda muito isso, dialogar com Deus ou qualquer divindade que você acredita, qualquer elemento da sua espiritualidade. É importante você refletir com isso, porque não é bom você não ter uma espiritualidade, é importante você ter. Você pode até não acreditar em religião, né? Você pode até não ter religião, mas o desenvolvimento de uma relação com o sagrado, com o mítico, com o invisível,
Isso é fundamental, quer seja energia, qualquer nome que você queira dar. E o autoconhecimento é importante para isso. E por fim, a pergunta que foi sugerida aqui, já estamos no finalzinho, e concurso público para 2022? Veja só, repare, existem muitos concursos, né? Sempre vão existir, continuam existindo. Eu acredito que vai ser bem menos, né? Eu acho que a tendência é você ter reda, alguns que estão insistindo ainda você vai ter, mas de qualquer forma, as mudanças que estão ocorrendo, nós não vamos ter mais funcionário público no modelo que tínhamos antes. Então é importante que você quer entrar no serviço público, é importante, eu acho que na área de direito, e você ainda vai ter alguns concursos, né? Na área muito técnica você ainda vai ter alguns concursos, mas a tendência é cada vez mais diminuir. Mas se você quer estudar para concurso público, é também importante, mas aí é um perfil especial, a gente precisaria só uma live para falar sobre como estudar, como desenvolver um perfil do concurseiro. Não é todo mundo que pode querer investir em concurso. Ser concurseiro, trabalhar com construir em 2022 uma ideia de participar de concurso público, é você desenvolver um perfil de estudo, uma disciplina, que é um outro elemento do perfil, né? A disciplina, e muito grande. Então, para quem quer fazer concurso público, o desenvolvimento de um perfil para concurso público é necessário. A disciplina da quantidade de horas, a disciplina de que perfil, dos conteúdos que você precisa aprender. Então, desenvolver um perfil, né, que eu chamo de perfil de concurseiro, né, ela é importante, que não é para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu mesmo não gosto, né, de fazer concurso, eu não me identifico com isso, mas tem gente que se identifica. Agora, isso é um perfil comportamental, é o perfil de determinadas pessoas, né, que queiram investir nisso, mas isso requer uma disciplina, né, uma quantidade de horas, requer você buscar, digamos assim, as últimas provas, você tem que ter a disciplina de ver como é que é. A disciplina cognitiva, se você vai fazer concurso, você tem que desenvolver determinado perfil cognitivo. Você tem que ser rápido nas respostas, você tem que aprender determinados aspectos, como responder questões de prova. Às vezes você é muito inteligente, você sabe muito, mas você não tem aquela habilidade para aquele concurso, para aquele objetivo específico, né? Então, o concurso de 2022, respondendo ao pessoal, deve ser bem menos mesmo, né? Mas vão ter alguns, obviamente. E eu não colocaria vocês para ter mais renda, vão ter mais outras atividades, mas em 2022 a gente ainda está muito incerto, né? Com a Omicron e com a pandemia e os casos de Covid aumentando assustadoramente, fica difícil a gente fazer uma previsão do que vai acontecer em 2022, né? Botaram aqui perfis universitários da faculdade particular e o perfil das públicas. Qual o perfil desses novos profissionais para essa configuração de 2022? Bom, eu acho o seguinte, são dois perfis diferentes. O perfil do estudante da escola, eu disse que eu vou responder essa, mas vou responder rapidinho, que eu quero ver se eu termino antes de 50 minutos de uma hora de vídeo. São dois perfis diferentes. Esses perfis do profissional da escola pública começa já no Enem, no pré-vestibular, na carreira educacional, na trajetória, nos cursos, né? Mas em 2022 o que é preciso é o seguinte: estudar, quer seja na faculdade pública, universidade pública, quer seja na universidade particular, né? É preciso que você transcenda os conteúdos da sala de aula, os conteúdos do professor, e que além dos conteúdos, da absorção dos conteúdos, você desenvolva esses perfis que a gente colocou aqui, né? Então, o perfil do funcionário da escola pública, que geralmente é um perfil de pessoas que gostam de ler, de estudar muito mais e que tem mais tempo, porque, né, provavelmente às vezes não trabalham e tal, e o perfil da faculdade pública, que muitas vezes trabalha, muitas vezes não teve uma boa nota do Enem, eles precisam se encontrar, porque em 2022 o que nós queremos, que o sistema quer, é resultado. Eu quero não apenas um perfil técnico, não apenas que você tenha um canudo,
mas que você tem a capacidade, você tem um perfil e a capacidade de apresentar resultados. Beijo no coração de todos vocês. Não se esqueçam de dar o like, de curtir. E me siga lá no professor Romilson. Me curtam lá também, que lá vai ser estou construindo um perfil mais profissional, ok? Beijo no coração, gente. Não se esqueça de dar o like aí. Tchau, tchau.